Quando criança, eu pensava em ser professora. A pesquisadora, talvez, numa forma um pouco inconsciente, né? Porque eu sempre questionei bastante o porquê das coisas, queria saber sempre um pouquinho mais. O que me impulsiona a querer descobrir cada vez mais é que quanto mais você lê, mais você vê que não sabe nada. O conhecimento, ele parece que tende ao infinito. E sempre você busca mais e às vezes as coisas que você acredita ser verdade, vem uma pesquisa e derruba e prova que não era nada daquilo, que agora a verdade é outra. Então a gente tem que sempre se manter atualizado. O doutorado é um sonho de muitos anos, o título em si, né? Eu imaginei que isso ia me envolver bastante, mas não chegou nem perto. Foi muito mais intenso do que eu imaginei. Uma das minhas maiores preocupações foi fazer uma pesquisa que contribuísse com a sociedade, que deixasse algum recado e não uma coisa que fosse apenas um monte de papel. E essa foi uma grande preocupação quando eu escolhi o tema. Pessoalmente, acho que eu me tornei, pelo menos eu tento, ser uma fisioterapeuta melhor, uma professora melhor, buscando maiores conhecimentos, porém sabendo que sempre tem muito mais do que eu posso contribuir. E isso é que me estimula a estar sempre indo atrás, sempre querendo saber mais e mais e mais e mais. Uma pergunta inicial. Alguém por acaso já teve dor nessa região da coluna? Em relação às condições de saúde, já é bem pesquisado que alguns fatores influenciam ou positiva ou negativamente. Por exemplo, o avanço da idade faz com que o corpo, tanto físico quanto mental, tenha algum retardo e, com isso, inevitavelmente, com o passar dos anos, nós teremos uma degeneração. Outra coisa que é extremamente bem comprovada é que a atividade física feita de forma regular, ela vai fazer com que nós tenhamos bem-estar, tanto físico quanto mental, além de melhores condições para aturar o nosso dia a dia. Outro fato também bem considerado na literatura é a obesidade, onde se sabe que o teor de gordura, por exemplo, na região da coluna lombar, pode provocar menor mobilidade e, com isso, nós termos mais dores. Outra coisa bem comprovada na literatura é que o hábito de fumar faz com que algumas substâncias, então, deste fumo, provoque uma degeneração um pouquinho mais acelerada do que o normal, podendo fazer com que a nutrição, por exemplo, do disco intervertebral, seja desfavorecida e, com isso, a gente possa ter dor em algum momento da vida. Outra coisa também que não está relacionada à parte biológica e nem comportamental e não deve ser desassociada é a parte socioeconômica, onde se sabe que pessoas em piores condições socioeconômicas tendem a ter pior prognóstico. A minha pesquisa, juntamente com um grande grupo do PPG em Saúde Coletiva, foi até as ruas de São Leopoldo e entrevistou 1.128 mulheres para saber as condições de saúde dessa população feminina. O que nós encontramos, então? Que, no caso do meu desfecho, que era a dor lombar, num número absurdo, 46,5% das mulheres leopoldenses referiram ter dor lombar há mais de 3 meses. E esses fatores que eu falei para vocês foram os associados em 2 aspectos. Um era perguntado somente: a senhora apresenta dor lombar nos últimos 3 meses? Aquelas que diziam sim, entravam nesse estudo e tinham esses fatores associados. Isso estatisticamente significativo. O que eu gostaria mais de chamar a atenção é em relação à atividade física, que poderia diminuir em 3 vezes esse índice se fosse feito de forma regular. Em relação a aspectos psicossociais, não só a senhora tem dor lombar sim ou não, nós verificamos o seguinte, que depressão e medo, por exemplo, pode influenciar nessa dor, e eu gostaria de destacar a condição socioeconômica, além dos 4 fatores, onde se observa que a mulher que recebe menos de um salário mínimo, que é 64% da população feminina, tem piores condições. Não adianta nada tentar diminuir esse índice sem ver este fato. Muito obrigada.